grandes meios de comunicação, os grandes meios midiáticos, também as mídias digitais, as redes sociais, são uma realidade inescapável. A gente não tem como fugir da influência disso tudo. Claro, algumas pessoas recebem maior influência de tudo isso, outras recebem menos influência, mas eu particularmente acredito que ninguém está imune à influência dessas grandes fontes de informação. Nós queremos conversar nesse episódio um pouco sobre isso. Nós vamos falar sobre mídias tradicionais, mídias digitais, o papel do jornalismo. E a pergunta que a gente coloca é a seguinte: o que tudo isso tem a ver com a saúde mental? Como o jornalismo, por exemplo, a atividade de jornalismo, né, e o trabalho que eles fazem nos grandes meios de comunicação, como eles podem influenciar a saúde mental? Em que direções eles podem afetar a saúde mental? Positivamente, negativamente? A gente viu que muita coisa mudou depois da pandemia, não é verdade? Os grandes temas sobre a saúde mental passaram a ser tratados nos grandes veículos de comunicação, nas redes sociais, com muito mais frequência, com muito mais assiduidade. Qual é essa relação? Como a gente pode entender essa relação entre meios de comunicação e saúde mental? Não é um tema interessante? Para mim, é um tema absolutamente interessante e relevante, e é sobre ele que a gente vai conversar nesse episódio. Eu sou Paulo Nascimento, eu sou professor, sou psicólogo, e para conversar com a gente sobre essas questões todas que eu coloquei aqui, eu estou recebendo uma jornalista. Vamos conversar com a jornalista Suzy Diniz. Fica com a gente que o nosso episódio está muito bacana. Pessoal, eu quero fazer uma pausazinha aqui rápida para anunciar uma novidade muito bacana aqui no Ser Psicast. Pensando em capacitar mais ainda a categoria, os psicólogos e psicólogas no Brasil, a Ser Psicólogo acabou de realizar uma parceria com a maior empresa de contabilidade do Brasil, que é a empresa Contabilizei. A Contabilizei está presente há muitos anos no Brasil, atendendo a milhares de clientes, inclusive dando assessoria contábil, fiscal a milhares de psicólogos e psicólogas pelo Brasil. Você já pensou em se tornar pessoa jurídica? Você faz ideia de quais são as muitas vantagens de você se formalizar enquanto pessoa jurídica? Pois é. A Contabilizei existe para nos assessorar aí nessa área, que é uma área tão importante que a gente não estuda na faculdade. Muitas pessoas nem fazem ideia do quão é importante nos tornarmos empresa, nos tornarmos pessoa jurídica, ter o nosso próprio CNPJ. Você tem interesse em todas essas coisas? Olha só, aqui embaixo da tela vocês vão encontrar um QR Code que vai colocar vocês em contato direto com a Contabilizei. Utilize esse link que está aqui embaixo e o pessoal está prontinho lá para tirar as suas dúvidas e te dar a melhor assessoria possível. Suzy, obrigado por aceitar o nosso convite. Tá? E seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria imensa participar com vocês. Eu sou jornalista, formada pela Universidade Federal de Pernambuco há 33 anos. Sim. Já atuei nos veículos de comunicação, rádio, TV, jornal, e há 20 anos me dedico à questão da assessoria de comunicação. E essa relação entre jornalismo, né, e saúde mental que você bem trouxe a partir da pandemia, eu acho que a pandemia foi um marco, né, na vida de todos nós e também no jornalismo com relação à saúde mental. Uhum. Antes da pandemia, a gente tinha muito esporadicamente notícias eram tratadas sobre saúde mental no Janeiro Branco e no Setembro Amarelo. Então, 2 vezes ao ano, vamos dizer assim. E ao longo dos meses restantes, não havia nenhuma referência ao cuidado com saúde mental. Quando se falava em depressão ou ansiedade ou qualquer outro tipo de transtorno, era no sentido
violência ou da criminalidade eram Sim. normalmente relacionados a reportagens que traziam crimes em que a primeira alegação era vamos investigar. Alguma disfunção mental. Isso, alegou insanidade mental, Sim. né? Então, isso acho que alimentou muito o nosso preconceito, né? O estigma em relação aos transtornos Sim. mentais. E eu estou aqui também pensando, você já começou a discussão com tudo. Foi. Ótimo, sem problema Jornalista, nenhum. né? Jornalista. Não tem problema não. Uhum. Eu estou aqui pensando, inclusive, você fala assim, no período... Eu ia lhe fazer essa pergunta, né? Como é que você avalia o período antes da pandemia e quais foram as principais transformações? A gente vai explorar isso na nossa conversa. Certo. E aí você já falou que a presença era mais tímida relacionada a esses casos. Eu estou pensando, inclusive, nas campanhas. Você citou 2 campanhas, Janeiro Branco, Setembro Amarelo. Importante, que nós estamos, né? Importante a gente colocar aqui. O podcast fica gravado aí, vai ficar na internet, não sabemos. Ad eterno, né? Talvez. Mas a gente está gravando em setembro. Importante dizer isso, né? Setembro Amarelo. Não, eu só ia complementar o seguinte, essas campanhas, inclusive, elas são novíssimas, elas não têm 20 anos. É verdade. Né? Essas campanhas começaram, essas campanhas de conscientização que hoje estão na mídia, elas começaram de uma década para cá, mais ou menos. Então, de fato, a presença de temas da saúde mental nos grandes veículos de comunicação sempre foi muito estereotipada. Isso. Como é que você avalia, bora lá, da pandemia para cá, né? Isso. Como é que você avalia a relação, então? O que é que mudou, vamos dizer assim, na relação entre jornalismo e os temas da saúde mental? Isso. Da pandemia para cá. O que a gente sente, né, como profissional da área e o que a gente observou e vivenciou naquele período é que, na verdade, não houve uma iniciativa do jornalismo em si de tratar esses assuntos. Foi o contrário, o movimento contrário. Por quê? Porque o movimento veio da sociedade. Isso, da sociedade, dos profissionais de saúde, né, de linha de frente, que lidaram durante todo aquele período, né, com todo o estresse, com todo o pavor, né, que na verdade no início foi muito grande, né, de você estar numa linha de frente combatendo uma doença que não se sabia, né, o desfecho. E aí começou realmente a vir da sociedade esse grito, né, de socorro às pessoas confinadas, e aí começou a se falar nisso, e foi quando o jornalismo veio, vamos dizer, a reboque, mas trazendo essa preocupação e esse medo da sociedade para os temas nacionais, né? Sim. Inclusive, eu fiz uma breve pesquisa para vir para cá, e aí trazia, né, que, segundo a OMS, no primeiro ano de pandemia, os casos de depressão e ansiedade cresceram 25% no mundo. No mundo, eu conheço esse dado. Pronto. E assim, imagina essas pessoas sofrendo com isso e sem ter até como lidar, trabalhar, ir atrás de profissionais para cuidar delas, né? Sim. A partir desse momento, o jornalismo começou realmente a pontuar quais são as questões principais de saúde mental, o que fazer para proteger sua saúde mental durante a pandemia, né? Então, tinha muito assim, sextou, e o que fazer de saúde mental se você está em casa preso? Ou então, você é um profissional que precisa ir trabalhar todo dia, independentemente do confinamento. Você é enfermeiro, você é médico, né? Você é um profissional que está lidando no dia a dia com aquele problema. Como você vai manejar a sua saúde mental? Então, esse tipo de reportagem começou realmente a acontecer por conta da pandemia. Sim. O que a gente sente, né, nesse reflexo de 4 anos, né, pandemia 2020, a gente está em 2024. Sim. Continuou, sim, mas hoje eu, pelo menos, acredito que tem havido um arrefecimento na questão de você estar sempre abordando a saúde mental. E como você falou, né, a gente tem Janeiro Branco, Setembro Amarelo. E não dá para ficar tão distante, né, do dia a dia das pessoas, da proteção da saúde mental, falando só nesses 2 meses. Saúde mental é uma necessidade que não para. Isso, né? Exatamente. Necessidade do tempo todo. Você rememorou esses anos da pandemia, eu fiquei lembrando, eu trouxe aqui algumas memórias. Como psicólogo e como professor, essas 2 coisas, né, que eu carrego comigo, eu fui muito, Suzy, demandado a falar sobre luto na pandemia em veículos de comunicação. Eu falei na televisão, falei no rádio e em veículos de mídia escrita também, digital
e impressa, né? Que eu ia te perguntar assim, quais os temas Sim. que você acha que foram mais quentes. Mas antes da gente ir para aí, veja se você concorda. Alguns anos antes da pandemia, um tema de saúde mental que eu percebi que estava começando a ganhar fluxo no jornalismo é a questão do impacto das telas para crianças e adolescentes. Sim. Mas aí veio a pandemia e parece Isso. que, né, eclipsou essa discussão que está voltando É verdade. agora. Mas eu lembro, por exemplo, que eu falei também, como psicólogo e professor, bastante em alguns veículos sobre esse tema, né? Que é um tema também de saúde mental. É verdade. O que é que as telas estão fazendo com a infância e com a adolescência. Veio a pandemia e engoliu tudo. Na sua experiência de jornalista, você teve que noticiar, você participou da construção de informação sobre esses temas específicos na sua experiência profissional? Isso, na minha experiência profissional. Antes de assessoria, ou seja, em jornal, revista, rádio, TV, nos locais onde eu passei, né, em Recife e aqui em Maceió, realmente esse tema não entrava como pauta. Sim. Né? Não era como a gente hoje em dia até pode ver mais nos veículos. Hoje em dia a gente tem grandes portais, UOL, G1 e revistas e tal, com áreas dedicadas à questão da saúde mental, viver bem, viver melhor, enfim. À época, blogs específicos, né? Blogs, sites, né? E os grandes veículos específicos para tratar de saúde mental. Exatamente. E, anteriormente, isso não existia. Não era uma pauta do dia a dia, né? Eu trabalhei em veículos em que eu, por exemplo, era editora de cidades. E não entrava essa pauta. Nem você vê, chegou algum estudo sobre questão de saúde mental. Ninguém trazia isso para o nosso dia a dia, né? E quando você falou a questão do luto, né? Que você deu entrevistas sobre isso. Falei bastante sobre isso. Exatamente. Então, durante a pandemia, o que houve mais de pauta era o impacto, realmente, né? Do que o dia a dia que a gente estava vivendo com a Covid para a saúde mental. Como você falou, eu também acredito que a gente está resgatando esse pré-pandemia das telas, né? E não só eu vejo muito a questão da criança e do adolescente que você trouxe, né? Mas de adultos, também, né? Tanto, não só jovens adultos como eu, que tenho mais de 50 anos e que a gente fica impactado. A gente não é nativo digital, mas... Eu gosto dessa terminologia. Não é nativo imigrante. Isso, a gente é um outsider e você fica assim, ansioso, na verdade. Eu tenho perfil, por exemplo, eu tenho perfil no Instagram, eu tenho perfil no TikTok que eu entrei porque as pessoas dizem não pode ficar de fora. E tô frito, então. Eu tô fora. Pois você entra e diz o que é que eu tô fazendo aqui, aí você deixa aquilo ali meio morto. Mas eu vejo muito na minha geração também essa preocupação, né, de dizer, será que eu tô passando muito tempo ali na tela? O que é que eu tô consumindo aqui? De que forma isso está me impactando, né? Eu gosto de fazer essa reflexão comigo mesma, porque muitas vezes eu me vejo ali, quando eu olho o relógio, né? Eu já passei mais de 1 hora. Eu ia só fazer uma pesquisa e, de repente, me perdi naquele mundo ali. Sim. E agora, nesse momento que a gente está falando, né? De novo, vai ficar gravado e tal, mas nesse momento que a gente está falando, o tema dos jogos de apostas e a repercussão que isso tem na saúde mental. Está fortemente presente também no jornalismo, né? E traz a questão realmente da influência, né? A gente fala tanto na influência de se ter influenciadores que realmente tragam reflexões, que tragam coisas positivas, né, para a vida das pessoas. E essa questão desses jogos, né, trouxeram um outro lado, que é da influência a qualquer custo, de usar, na verdade, o poder da influência, né, e trazer um mal não só social, econômico, mas principalmente de saúde mental. De saúde mental, exato, porque são muitas pessoas com prejuízos financeiros terríveis, né, e é claro que isso, numa sociedade tão complicada como a nossa, isso causa impactos, com certeza, na saúde mental muito consideráveis, né? É verdade. Suzy, qual que você acha que deve ser? Como é que você acha, assim, o que você tem observado da presença dos temas de saúde mental nos grandes veículos de comunicação?
Como você avalia? Você acha que eles têm feito um bom trabalho? Eles servem para conscientizar bem a população? Eles ajudam, por exemplo, a combater os estereótipos, os preconceitos? Tem tanto preconceito ainda, né? É verdade. Em se dizer, por exemplo, tive depressão, tive ansiedade ou tenho. Você acha que com o jornalismo falando, Sim. os grandes veículos de comunicação de massa, eles têm dado uma contribuição que é melhor ou que não é tão boa? Como é que você avalia? Eu acredito assim, a gente teve essa evolução justamente por trazer para o dia a dia. Sim. Porém, a gente ainda tem muito aquela pressão, vamos dizer, né? Pela leitura, pelos cliques, pelos likes, pelos compartilhamentos. Então, muitas vezes, quando se traz uma manchete, que até eu vi recentemente, que era ter gatos pode levar à esquizofrenia. Sim, não me pergunte. Você viu isso? Sim, tem uma manchete, não é num pequeno veículo. E aí, o que é que traz? Um estudo incipiente. E aí, quando você lê a reportagem, no final você diz, não há conclusão de que isso é verdadeiro, né? Sim. Mas só de trazer aquela manchete, e hoje em dia eu digo, eu tô tão seletiva que muitas vezes eu leio uma manchete e digo, não, isso vai me fazer mal, não vou nem abrir. Então, ainda existe muito esse... eu não sei se é um mau direcionamento, mas talvez ainda falte um aprofundamento maior. Sabe? De trazer realmente estudos embasados, opiniões abalizadas, e não você, de repente, fazer um certo sensacionalismo com, tipo, um estudo desse que não faz muito sentido, né? Mas sabe o que eu estou pensando aqui também, Suzy? Estou pensando assim, como a gente avaliar... Eu acho que é difícil a gente avaliar o impacto do jornalismo hoje, principalmente nas gerações mais jovens, que estão mais atentas ao que dizem as redes sociais do que ao que dizem os grandes veículos de comunicação. Por exemplo, muito raro a gente encontrar uma pessoa mais jovem, anterior à nossa geração, que assista a televisão, que assista a TV aberta. Né? Que se alimente do noticiário televisivo. Ler jornal, nem a nossa geração lê mais. Né? Sites e blogs, muito menos. Então a gente tem que falar também da presença desse tema nas redes sociais, né? Isso. Porque quando a gente fala de uma geração mais jovem, é aí que a gente tem, digamos, hoje, para muitas pessoas, a grande fonte de informação. É verdade. Ou de desinformação. É. Porque... Ótima ressalva. Porque muitas vezes o que a gente encontra é exatamente... além da questão de não ser um jornalismo, né? Não é o jornalismo, é uma nova forma de comunicação, de informação, né? Então, de toda forma, não existe o compromisso que um jornalista, né, formado e, assim, consciente e responsável tem na produção de um conteúdo. A gente tem conteúdo, né? A demanda é muito grande de você produzir 30 segundos, 1 minuto e meio, e como é que você vai sintetizar muito bem uma mensagem, uma informação correta nesse tempo, pressionado pela busca dos likes e tudo mais, né? Então, eu acho que é uma preocupação ainda maior para essa geração e as gerações que virão, né? Em relação a ser a rede social a fonte de informação principal sobre saúde mental, sobre transtorno mental, e você realmente ter fontes confiáveis para isso. Eu fiz esse deslocamento da nossa conversa dos grandes veículos de jornalismo para as redes sociais, porque a gente estava conversando aqui, você teve uma experiência pessoal de se comunicar sobre um tema, na verdade, sobre uma experiência sua com saúde mental numa rede social e que teve uma repercussão. Você quer falar disso? Quero. Pode falar disso? Posso, sem problema? Sim. Então, conta pra gente como foi isso. Sim. Como foi isso? Em 2022, no mês de janeiro, despretensiosamente, janeiro branco, eu estava de branco e cheguei em casa do trabalho e disse, já que eu tô de branco, vou falar alguma coisa de janeiro branco. Sentei no chão, no Instagram. Sentei no chão, coloquei a câmera assim, no celular,
E comecei dizendo, acho que exatamente isso. Como estamos no Janeiro Branco, eu estou de branco, que tal a gente falar um pouquinho sobre saúde mental? E aí eu compartilhei que tenho depressão, tive um episódio de depressão em 2012, que foi assim muito forte, muito marcante. Foi quando eu descobri realmente, né, do transtorno. Sim. E aí compartilhei em 1 minuto isso que aconteceu comigo. Olha, eu trago aqui esse meu relato, essa minha experiência e o quanto é importante a gente cuidar da saúde mental, enfim. E aí me surpreendi grandemente porque muitas pessoas vieram no privado, né? Sim, Muitas sim. vezes não expondo em comentário, mas no privado, tanto para dizer, se solidarizar, tanto para dizer como estavam surpresas, porque nunca imaginaram, né? O estereótipo da pessoa, nunca imaginaram que eu sofreria de depressão. E outras pessoas que chegaram e disseram, olha, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, e a sua fala foi muito importante. Muito obrigado. Isso, e assim, continue falando sobre isso. E aquilo ali, eu confesso que me surpreendeu realmente, mas também comecei a refletir sobre de que forma eu poderia usar minha voz numa rede social que eu usava muito esporadicamente, aquela coisa assim, estou aqui, não sei aonde, foto com os amigos, né? Eu digo, bom, de repente, se eu posso fazer uma coisa útil, né? Já que eu agora estou pronta, preparada para falar sobre isso. Eu acho que nos 10 anos que separaram, né? O meu episódio, eu precisei ser internada, eu passei mais de 1 semana internada. Sério? Sério. Não tive... Logo depois, não tive muitas recordações do período da internação. Foi como se realmente o meu cérebro bloqueasse aquilo, né? Pessoas que foram me visitar e eu digo, meu Deus, não me lembro nada disso. Você teve um episódio grave de depressão. Eu Deve ter sido um episódio que sim. Tecnicamente chama de depressão maior. Episódio grave. Você precisou de hospitalização. Eu precisei. E você disse isso tudo lá no Instagram? Sim. Você está dizendo aqui? Sim, disse. E assim, segui dizendo, comecei a falar sobre minhas reflexões mesmo, dizer, meu Deus, eu pensava que era uma pessoa esclarecida, e aí quando eu tive esse episódio de depressão, eu reconheci um alto preconceito de imaginar que não poderia ter depressão porque me considero uma pessoa feliz, de bem com a vida, que não poderia ter depressão porque, de alguma forma, isso seria uma negação de tudo que tem de bom na minha vida. Sabe aquela coisa que a gente diz assim? A gente sabe que a depressão é uma doença, é um transtorno, né? Mas na hora que a gente passa, muitas vezes a gente não se aceita. Sim. E isso só faz o quê? Aumentar o sofrimento e retardar o tratamento, né? Então, eu precisei procurar psiquiatra. Eu passei... Depois que eu tive alta, eu passei alguns dias meio que me recusando. Não, isso vai melhorar sozinho e tal. Então, assim, eu comecei a trazer de janeiro de 2022 para cá. Sim. No meu Instagram eu coloco assim, compartilho minhas reflexões e busca por saúde mental. Ou seja, depois dessa publicação, você continuei trabalhando com essa temática. Isso. E aí eu trago, por exemplo, a questão de... terapia, né? Eu fiz, depois que eu tive esse episódio, eu fiz durante vários anos terapia, e eu amo terapia, e sempre está nos meus planos, mas eu considero assim, a terapia me fortaleceu de uma forma, tanto para eu viver essa questão, né, da depressão, como de pequenos movimentos do meu dia a dia, de dizer não, de entender quando é melhor eu me recolher e não eu me projetar, sabe? Que aí eu comecei também a falar sobre essa questão, olha, procura ajuda profissional. É natural a gente se sentir triste por algum episódio, por né, alguma questão factual. Mas se você está se sentindo, né, diferente, se você está sem energia, se você não está se reconhecendo, procura ajuda profissional, procura um psiquiatra, procura um psicólogo. E eu fico realmente, assim, feliz de entender que, de alguma forma, eu consigo impactar uma pessoa que seja. Alguém que chega e fala para mim, olha, Suzy, eu não estava pensando nisso, mas eu vou buscar, sabe? Ô, Suzy, sabe o que eu tô achando interessante? Eu tô aqui, você tá falando e eu tô te ouvindo. Falando sem parar. Não, tá tranquilo, tá massa. Você tá falando, eu tô te ouvindo e tô pensando também... Você colocou assim muito bem. São, digamos, espaços diferentes. O jornalismo tradicional e o espaço das redes sociais, né?
São mesmo, assim, são duas modalidades de comunicação completamente diferentes. Aqui, no jornalismo, você tem ainda uma fala especializada. Sim. Né? Você tem uma equipe de redação que foi atrás, pesquisou o tema. E quando se aborda questões de saúde mental, estou aqui lembrando da pandemia, as abordagens jornalísticas tendem a ser, né? Sempre gerais. Sim. Apresentando, por exemplo, números epidemiológicos, né? Tantos por cento da população jovem está com depressão, né? Então é uma coisa que informa, Sim. que é interessante, né? A gente tem acesso a um cenário interessante, mas na rede social é você, não é uma equipe Sim. especializada falando sobre um tema. É você, enquanto indivíduo, relatando uma experiência. É verdade. Então, a possibilidade de gerar identificação, como você falou, sim, né, sim. é muito maior. É verdade. Eu vejo quando você falou assim, né, uma equipe e tal, então existe um distanciamento, né? Você traz um dado macro ou um dado nacional, isso, que seja, isso. mas... Você falou 25% de aumento. Isso. Gente, e quem são essas pessoas? Isso, exatamente. Suas histórias, suas vidas, sua superação, como é que aconteceu? É verdade. Né? No caso, você lá no Instagram, é você. Isso. E você disse que gerou muita identificação. Isso. E as pessoas falaram com você, as pessoas que se identificaram, elas te procuraram, e aí, me dá alguma dica, tal? Sim, inclusive assim, dica de profissional. Eu digo, olha, o que eu posso falar de pessoas com quem, né, eu já tive experiência, ou de pessoas próximas que tiveram experiência. E uma questão que eu sempre gosto de falar é, tipo, pode ser o seu vizinho, né? Sim, pode ser sim. dentro da minha casa, né? Eu sou casada, tenho 2 filhos, hoje já são homens, mas em 2012 eram pré-adolescentes. Sim. E eu imagino que a época deve ter sido confuso para eles, até porque eu nunca externei naquele momento em que eu estava, né? Eu estava ainda reconhecendo minha doença e muito menos para falar para os outros, né? Mas assim, que a gente está dentro de casa e muitas vezes não percebe que o outro está adoecido. Sim. E como isso reflete, né? No seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho. E eu gosto de falar também sobre isso na rede social, né? É um próximo seu. E eu também gosto de brincar, entre aspas, dizer assim, olha, proteja a sua saúde mental e, se possível, do seu próximo também. Então, seja também mais empático, trate o outro com respeito à saúde mental do outro, né? A gente fala o respeito ao outro, o respeito ao indivíduo, mas tem a questão da saúde mental do outro que você também pode impactar de formas tão graves, né? Sim. E que a gente não se dá conta. Eu acho que uma das questões mais interessantes desse seu relato é que você talvez nem tenha planejado isso, mas esse gesto acaba contribuindo para uma coisa muito importante que a gente tem em saúde mental. Eu sou trabalhador de saúde mental, trabalho com política pública, trabalho com CAPS, e um dos nossos trabalhos é cuidar das pessoas e, em relação à sociedade geral, é combater preconceito. É combater os estigmas associados aos transtornos mentais, o que é bem difícil. E quando você coloca lá a sua carinha na rede social e conta a sua experiência, diz, não, eu tive depressão, mas enfim, me cuidei, tá tudo certo, a vida tá seguindo, você, de um certo modo, acaba combatendo, né? O estereótipo. Olha, uma das coisas mais interessantes que eu vi nos últimos tempos, eu vi eu não vou dizer o nome, não, foi num outro podcast, tá? Um podcast muito famoso no Brasil, talvez o mais. Vou não dizer, porque de uma certa forma é concorrente. Ele entrevistou uma pessoa com esquizofrenia. Nossa. O tema do podcast foi Vivendo com Esquizofrenia. E foi muito interessante. Claro que eu parei para assistir mais de 1 hora e meia, um paciente com esquizofrenia falando ali para um monte de gente da sua experiência, o que é ter alucinação, o que é ter delírio, o que é ter que tomar aquelas medicações todos os dias, né? Fantástico demais, porque tem muito preconceito ainda. É verdade. E que coragem dessa pessoa, né? Exato. Admirável. Foi assim, é muito importante. Deixa eu te perguntar, você é jornalista, continua sendo. Sim. Essas experiências todas e essa sensibilidade toda que você tem com a saúde mental, você nunca pensou em estudar psicologia, não? Então, pensei, olha. Pode ser depois da aposentadoria.
Olha Não, só. eu acho. Inclusive, tem pessoas até que acham não que me conhecem, né? Assim, muito que acham que você é proximamente, psicólogo. que acham. Se eu atendo, uma vez eu recebi, você atende criança? Eu digo, Sério? não, mas eu conheço pessoas maravilhosas. É interessante isso, né? E quando você falou a história do CAPS, Sim. eu também me recordo que, tipo, a questão do jornalismo pré-pandemia, Sim. né? Que falava sobre a questão da reforma psiquiátrica, de você ter ou não os manicômios, os asilos e tal. Tinha essa discussão, que também, de toda Sim. forma, acho que reforça um pouco o preconceito. E aí, hoje em dia, a gente não é que esteja... Não é a questão do politicamente correto, mas tem muita coisa que, por exemplo, quando você fala do CAPS, né? Aí tem Sim. muitos memes que dizem, vou para o CAPS agora, tô pronto para o CAPS. Não, sinceramente, eu não triste. gosto. Pois é, eu também não Eu gosto. não gosto, não reproduzo. E às vezes é engraçado. Tem coisa que você diz assim, Sim. é engraçado do Sim. ponto de vista geral. Mas quando você pensa no indivíduo, né, que uma pessoa que, por exemplo, está indo ao CAPS, que precisa ir ao CAPS, e aí vem uma brincadeira, né, uma brincadeira na rede Sim, social, sim. dizendo, vai pro CAPS, né, porque tá louco, é coisa de louco. É isso que também a gente tem que parar um pouquinho e refletir antes Exato. de repostar, antes de compartilhar, né? Eu tento fazer esse exercício. Deixa eu fazer um parênteses aqui muito rápido na nossa conversa, depois eu te devolvo a palavra de novo. Você fica tranquila, porque comigo, eu sou do politicamente correto. Assim, já falei isso aqui no podcast. Sim. Eu sou do politicamente... Eu não faço piada com os grupos que não querem mais ser alvo de piadas. Alvo de piadas. Não faço mais, né? Com homossexuais, com mulheres, com pessoas com transtornos mentais e com outras pessoas que historicamente são objeto de escárnio, de piada. E como trabalhador da saúde mental, aí é que eu não faço mesmo. É verdade, com certeza. Porque eu não sou mais um teórico estudando. Já fui, sabe? Só um teórico, um pesquisador. Hoje eu convivo com pessoas, trabalho com CAPS, álcool e drogas. Trabalho com essa população. Então eu estou com eles diariamente e eu sei que são seres humanos plenos, absolutamente humanos e que estão numa luta muito grande contra uma doença. Né? O uso abusivo de substâncias, álcool ou outras drogas, quem estuda sabe. Sim. Hoje tem DSM, tem CID, é uma doença, não é uma opção. Isso, falta de vergonha. Pura e simples, falta de vergonha, nem nada disso. A vida dessas pessoas é muito complicada, é muito difícil. E o CAPS, eu diria, no contexto em que essas pessoas vivem, é um oásis. Nossa. Né? Então não dá para transformar uma coisa... Isso, numa coisa pejorativa. Uma coisa dessa... uma coisa pejorativa. Não dá para transformar em meme, então fecha parênteses. Né? É verdade. Eu sou do politicamente correto. Mas, bora lá. Você está tranquila com a questão da depressão, eu suponho. Sim. Você Sim, lá, falo. Inclusive, uma vez fui convidada para falar na APALA, com os colaboradores da APALA, né? Porque... Você foi convidada para dar uma palestra? Para conversar sobre essa minha experiência interessante, né? Te chamaram de que lugar? Do lugar de alguém que teve a depressão e superou? Isso. É isso. Isso, exatamente. E assim, porque eu trago também... que eu busco me atualizar, né, sobre síndromes, sobre novas visões em relação aos transtornos mentais, eu gosto de compartilhar. Inclusive, Sim. Essa semana eu vi, acho que na revista Trip, que é Síndrome de Burnout. Tem a de Burnout e agora tem a de Burnout, que é a de Burnout... Out on. Isso. Yeah? Tô não conhecendo, Tá, me atualiza aí. Não, tô fora. Eu vou até... buscar mais informações Sim. sobre isso, é um estudo de psicólogos alemães, e que, enquanto a de burnout a gente realmente apaga, né? Sim, define e tal. A de burnout, na verdade, você segue ali. Você tá doente, mas você realmente não consegue parar até um momento bem mais adiante do que a de burnout, Você né? normaliza isso. O sofrimento. O sofrimento é parte, então eu vou aqui administrando. Isso. Interessante. Não é? Então, assim, interessante. são coisas que... como a própria síndrome de burnout, né? A gente veio conhecer, ouvir falar muito recentemente. Sim. Então, você normalmente não associava muito a questão do transtorno mental, do sofrimento mental ao trabalho. Era tipo a vida, de modo geral. Então, era a depressão, que pode, né, ser ligado à vida. E vem um estudo ou vem dados novos, né, que trazem uma nova classificação e que é importante, porque a gente se reconhece, né? Então, isso que eu tive pode ter sido relacionado ao meu ambiente de trabalho.
Então, eu gosto também de pesquisar mais e até de tentar levar de uma forma assim mais simples, né, mais didática das coisas. Eu digo, olha, você sabia que já existe esse conceito, né? Interessante, porque... E é isso, eu fico feliz, assim, de compartilhar, porque eu acredito que da mesma forma que eu tive preconceito comigo mesma, né, de não entender por que eu estava me sentindo daquela forma, e só depois de um tempo, realmente... trazer o racional, porque foi inicialmente só o emocional de dizer não tenho direito a me sentir assim, por que eu estou me sentindo assim? Uma revolta comigo mesma. E hoje eu penso assim que algumas outras pessoas também podem estar nesse mesmo lugar que eu estive antes. E que se eu puder de alguma forma contribuir para que elas entendam que existe uma evolução, né? Que a gente pode sair daquele lugar e vir para um lugar de mais luz. Eu costumo dizer assim, que no buraco em que eu me encontrava, né, quando eu estive em crise de depressão, no buraco onde eu me encontrava, eu consegui escalar, né, com ajuda profissional, eu consegui sair daquele lugar. Não quero voltar para aquele lugar escuro, mas eu sei que se eu precisar, não, né, se eu tiver que voltar, se eu voltar de alguma forma, eu já de toda forma conheço que existe um caminho, né? Muitas vezes a gente, no momento da dor, a gente não percebe isso, né? Sim. Ô, Suzy, deixa eu, só uma curiosidade, ainda sobre essa postagem lá de 2022. Você fala da identificação, de uma reação legal, de pessoas te procuraram e você ajudou gente e tal. Você teve hater também? Então, na verdade... Dizendo, que exposição, que é isso? Vamos dizer assim, não questionando tanto, mas já teve assim, por exemplo, de dizer que na internet, depois... internet tem tudo, né? Você se repete muito, você fala muito o mesmo tema, né? Aí eu digo, olha, a escolha que eu tenho, o tema é saúde mental. Se eu não me repetir, vai ficar um pouco difícil de eu passar, né, tudo que eu gostaria de passar para as outras pessoas. Ou então, de realmente assim, de dizer, eu não faria a mesma coisa que você. Não é de dizer assim, por que você se expôs? Mas, de alguma forma, é uma crítica, né? Assim, sim. Porque as pessoas podem viver de uma maneira diferente. Mas hoje eu digo assim, se eu me vejo de uma maneira diferente, porque eu, né, reconheci e busco essa questão de saúde mental, não tem um problema que outros me vejam de uma forma diferente também, não. Pois é. Essa pessoa que lhe criticou dizendo, você se repete, essa pessoa não sabe que existe uma coisa chamada nicho. Então, né? Existe uma coisa chamada nicho. Tá tudo certo, você escolheu um nicho. Sim. Né? Tanta coisa que você tem uma formação legal no jornalismo, poderia falar Pois é. do mundo inteiro. Isso, até assim, tem pessoas até que dizem, por que você não fala mais sobre questão do jornalismo? Sim. Mas é porque realmente eu assim, digo a você que quando uma pessoa, às vezes, nem pela rede social, me encontra em algum momento e diz assim, olha, aquela postagem X me abriu os olhos e tal. Então, assim, isso para mim é muito mais importante do que eu compartilhar alguma coisa mais técnica. Realmente é como você falou, é de pessoa para pessoa. Então, se a minha pessoa, né, a minha experiência de alguma forma pode impactar, contribuir positivamente, pelo menos para uma reflexão do outro, já valeu a pena. Já está valendo a pena. Que curioso, né? A ambivalência, sei lá se esse é o termo melhor, da internet, né? Sim. Das redes sociais. A gente critica tanto as redes sociais. As redes sociais estão fazendo mal, é veículo de disseminação de fake news, de desinformação, mas ao mesmo tempo ela é isso, né? É verdade. Ela coloca pessoas em contato e esse contato acaba sendo produtivo. E outra questão assim, que eu sempre gosto de trazer, sendo repetitiva, é justamente a gente ter cuidado com o que consome, né? Tanto na rede social, como nas conversas, como no jornalismo em si, né? A gente vê tanta apelação de dizer, cuidado, imagens fortes, né? Atenção, imagens fortes. Eu digo, a primeira tentação que a gente tem é, deixa eu ver o que é essa coisa forte. E vai fazer mal, né? Eu sei que vai fazer mal. Então, é uma coisa que eu assim, luto para mim e gosto de compartilhar com as outras pessoas, da gente ser mais seletivo. Digitalmente e fora do digital. Com as conversas, com as pessoas, né? Hoje em dia a gente diz assim, vamos ser seletivo também com quem a gente convive. Ô, Suzy, tem futuro o jornalismo tradicional? Jornalismo da televisão, jornalismo vejo, do papel...
Eu, jornalista, dizendo não vejo, mas... Agora eu estou lhe fazendo uma pergunta mais ampla, né? Para além da questão da saúde mental. É verdade, mas... Esses grandes veículos todos estão nas redes sociais, né? Todos eles têm versões, têm perfis. Investindo em streaming, né? Assim, vendo que as pessoas não estão mais na TV aberta. Isso. Não quer dizer que... É uma reinvenção. Isso não quer dizer que essas empresas vão morrer. Hipótese alguma. Não, elas estão no YouTube, estão aqui com a gente. Isso. Né? Mesmo porque a internet, eu estava fazendo a seguinte reflexão. O que sustenta o jornalismo é a publicidade. Sim. A televisão sempre teve muita publicidade. Mas é incomparável com a quantidade de publicidade nas redes sociais, no digital. Não tem comparação. Verdade. Entre um vídeo e outro do YouTube, um vídeo de 2 minutos, tem 2, 3 propagandas. Então, migrou todo mundo para lá. Mas ainda existe TV, né? Sim, ainda existe. Existe. Rádio, eu acho que é uma coisa que não vai morrer, eu acredito, sabe? Justamente porque é o quê? Pessoa a pessoa, né? Assim, a gente tá conversando. Aqui seria um programa de rádio. Sim, se não tivesse a imagem, seria um programa de rádio. E a gente gosta de ouvir, né? Suzy, rádio AM, olha só. Sim. Como é que a gente faz para explicar para a geração mais nova o que é frequência FM? Fica difícil. Na minha cidade tem rádio, eu já apresentei programas de rádio AM. É mesmo. E na minha cidade ainda tem. Agora explica você, o que é rádio FM, o que é rádio AM? Gente, olha, ondas curtas, ondas longas, enfim, normalmente rádio AM era mais futebol, eram mais os programas mais leves ou mais populares, entre aspas, né? E a FM é uma coisa, entre aspas, também mais elitizada, enfim. Hoje em dia, a AM, eu acho que tem só na sua cidade, não sei onde é que tem mais. No interior da Bahia, Muriti tem. Radiovox. Olha. Fiz uma propaganda, né? Foi, ainda maravilhosa a propaganda. E eu já passei por lá. Que bom. Porque, veja, um contexto muito... É cidade, mas tem um contexto rural muito forte. Né? Então, nesse ambiente, ainda... As pessoas, a internet já chegou lá, o celular, tudo. Mas a rádio AM resiste. Resiste. Incrível isso, né? É incrível. Veja, as telas não exterminaram o livro impresso. Sim, exatamente. Glória a Deus por isso. Até o jornal impresso. Ainda tem gente que vende jornal impresso no... Tem gente que tem assinatura ainda de jornal impresso. Assinatura de jornal. Mas realmente, assim, são uns heróis da resistência, né? Vamos dizer que... Eu acredito que com mais alguns anos, algumas décadas, haja realmente uma transformação maior. Agora, quando você falou sobre a questão da influência, né? Da pessoa a pessoa, e aí e dos valores, né? A gente começa a perceber, assim, quantos influenciadores, até usando o joguinhos, né? E apostas e tal, que realmente ficam milionários. Então, assim, existe também um apelo, as pessoas parece que estão buscando esse foco e, de alguma forma, ganhar dinheiro nas mídias ou nas redes sociais, né? E a qualquer custo. E eu acredito que isso também acaba impactando a saúde mental do entorno, né? Não só delas, como do entorno também. E, assim, a turma tem que aprender logo, internalizar logo que não dá. Porque não tem espaço para todo mundo. Todos. A pessoa tem que entender que um influenciador fica milionário porque ele é um arrebanhador de atenção. Eu criei esse termo. Sim, muito bom. É isso mesmo. Porque é um rebanho, né, que vai atrás. Exatamente. Verdade. Ele fica milionário porque ele é um arrebanhador de atenção. Então, não dá para ter... E as grandes empresas não precisam que existam 100, 200, 300. Né? Não tem. Os grandes influenciadores do Brasil, a gente sabe os nomes. Sim, é verdade. E realmente esse é um fenômeno também das redes sociais que está produzindo muita coisa ruim. Agora a gente está falando essa coisa do jogo. Vamos falar aqui o tal do jogo do tigrinho, com certeza, né? Com certeza. Para mim, até um dia desse, era só notícia. Agora eu já conheci gente, colega de trabalho, que está tendo problema. Pois é. Gente simples, que está perdendo muito dinheiro. Exatamente. E está surtando. Não é terrível isso, assim? E a gente saber que isso vem do digital também. Sim. Né? Não é uma coisa que... Não é uma casa de aposta, não é que você vai ali fazer um jogo. É uma influência que você está ali no seu celular inocentemente e, de repente, vem aquela pessoa que você julga, né? Um influenciador, uma pessoa muito bacana, e você ouve aquela pessoa que diz, siga por esse caminho. E aí você acaba
se perdendo, né? E prejudicando sua saúde mental. Você acha, Suzy, que nós estamos falando agora aqui das redes sociais, Sim. o impacto ruim que ela traz, né? Essa questão dos jogos e outros fenômenos, ou a própria dependência, né? Do aparelho, essa coisa que a gente já falou aqui. Voltando ao jornalismo tradicional, você acha que de alguma maneira ele pode ser ruim para a saúde mental, ele pode provocar efeitos complexos, disfuncionais para a saúde mental da população? Tá. Eu acho que o grande risco é o não aprofundamento, sim, né, das informações, a busca das fontes confiáveis. E isso realmente é um problema que tem a ver com rede social, mas também tem a ver com o jornalismo, quando não bem feito. Então, assim, de trazer que ter gato pode provocar esquizofrenia e, assim... Uma notícia descuidada. Exatamente. Eu vou refinar, então, um pouco aí. melhor a minha pergunta. Veja, a gente falou que o grande jornalismo ainda sobrevive. Certo. E alguns gêneros também. Então, o jornalismo policial, aqueles programas centrados na violência urbana. Isso. Eles estão ainda aí muito presentes. Como é que você vê o impacto daquilo na população? E esses programas, normalmente, eles reforçam o estigma em relação à saúde mental. Você acha? Acho, de que modo? De que modo? Assim, você vê muita reportagem que até tenta desmerecer a questão do transtorno mental, justamente nessa visão de que é safadeza, é desculpa. Isso é uma justificativa que o advogado dá, ou que, sabe? Esses programas, eles, na verdade, são feitos para chocar, né? Para trazer o pior que existe no ser humano e a gente buscando o pior que existe no outro. E eu acredito que eles fazem mais mal. Aliás, eu acho que eles só fazem mal. Não sei qual é o bem que eles poderiam, né? Porque eles não são investigativos, eles apenas trazem aquela notícia pesada, ruim, expondo as pessoas, infelizmente, né? Assim, independentemente do crime, há um ser humano ali, e normalmente o direito daquele ser humano que está sendo exposto, ele não é considerado, né? Sim. Então, eu acho são programas altamente nocivos. Eu, particularmente, acho que eles são muito nocivos para a saúde mental, porque, digamos, ainda que eles não produzam diretamente depressão, ansiedade, essas formas de adoecimento, esse tipo de programa reforça uma visão de mundo muito pessimista. Por quê? Porque eles apresentam recortes muito específicos da realidade. Jornalismo é isso, né? Jornalismo não é uma fotografia integral do mundo. Jornalismo é recorte, é uma fotografia circunstancial. Só que essa fotografia circunstancial, naquela caixa de ampliação, ela fica gigante. Então, a maioria da população, a sensação que tem é que as coisas estão ruins, o mundo é perigoso. É verdade. Porque você fica ali meia hora, uma hora, só vendo coisa ruim. Só vendo porrada, porque é o que vende, né? Exato. É o que vende. Vou fazer uma comparação. A turma que nos acompanha sabe, a gente grava esse podcast a partir de Maceió. E a gente sabe, nós estamos vivendo um problema aqui na cidade desde 2018, a questão dos bairros que afundaram em função da mineração. E quase não se falou disso de 2018 para cá. Aí veio o episódio da Mina 18, você deve ter acompanhado. Sim. E foi uma comoção. Uma comoção nacional, até mundial. Eu pergunto, por quê? Por causa do espetáculo. Né? Por causa porque bairros afundando lentamente, pessoas sofrendo lentamente. Não atrai. Elas já foram realocadas, né? E quantos casos ali, né, que a gente ouve falar, assim, de pessoas que tiraram suas vidas, de pessoas que afundaram em depressão por conta, literalmente afundaram também junto com o bairro, né? Pelo sofrimento psíquico de você perder seu lar, gerações que viveram ali. Mas não dá muito ibope. Não deu. Os casos de Brumadinho e Mariana, esses sim. Aí, de novo, a pergunta por quê? Porque eles são espetaculares, do ponto de vista da imagem. Isso. Imageticamente falando, né? A Mina 18 jogou-se aí com a ideia de que poderia haver um colapso geológico gigante a partir dela. Aí a mídia, botou o foco. A coisa que na academia, academicamente, a gente chama de espetáculo. Isso. A mídia vive espetáculo. A questão é que isso tem repercussões na saúde mental
da população. Com certeza. Ô Suzy, eu acho que você tem que estudar psicologia, viu? Não, eu admiro muito. Eu acho que é você tem que estudar, uma viu? formação fantástica. Embora a gente está no campo do que em psicologia a gente chama de psicopatologia, né? Que são os transtornos mentais. O estudo dos transtornos mentais. Sim, a tem psicologia, todo um mundo, né? Fora todo mundo, fora ele. Mas é uma área que eu gosto, é uma área boa para se especializar. É verdade. Olha, quem sabe eu vou seguir o seu conselho. Né? E voltar, quem sabe, aqui. Já como profissional também. Já pensou. Profissional da psicologia, né? Juntar essa bagagem que você já tem do jornalismo. Mas me diga, para a gente terminar, o tempo está indo embora, né? Você já falou aí das redes sociais, então eu sempre pergunto a todo mundo, você está nas redes sociais? Bom, você já disse que está. Estou. Onde é que você está hoje, assim? Então, tirando o TikTok morto, não vou falar dele. No Instagram. Por que o TikTok não limpou? O que houve? Não sei. Porque tinha que fazer as dancinhas? Eu acho que é muito, muito jovem. Eu tenho um espírito jovem, mas eu acho que ali é jovem demais para mim. E tem toda uma questão que a gente se preocupa até dizer. São linguagens diferentes, né? Então, você tem que produzir um conteúdo para o Instagram diferente do conteúdo do TikTok. E hoje em dia, assim, a pessoa que trabalha, né? Que não trabalha com isso, ela ainda tem que ter esse tempo. Então, para mim, já fica mais difícil. Então, eu estou no Instagram, Suzy Albuquerque, _. Esse Suzy... SUZY, para complicar. Pronto. Albuquerque, _. Suzy, Albuquerque juntos. Isso. _. O pessoal vai colocar. Isso. Joia. O pessoal da edição vai colocar. Que bom. Vai colocar aí embaixo. Sejam todos bem-vindos. E eles vão encontrar, assim, em termos gerais, o que é que eles vão encontrar lá? Eles vão encontrar reflexões e busca por saúde mental. Eu compartilhando, convidando você a refletir também. Ô Suzy, o pessoal não diz assim, o pessoal não reclama assim, não, mas você não é psicóloga. Não, engraçado, né? Não tem essa reação, Tem gente né? que diz assim, você deveria ser psicóloga. Sim. Mas não reclama pelo fato de você... Até porque eu sempre, eu trato muito realmente do pessoal. Então, eu pensando, estava refletindo sobre esse assunto, tarará, convido você a refletir também. Eu não vou impor nada, até porque eu não tenho informação para isso, né? Sim. O que eu trago de, por exemplo, síndrome de Burnout. Bom, olha, encontrei isso aqui com essa referência, né? E tal coisa. Que interessante, eu acho que faz sentido ou não faz sentido. Sabe? Sou eu falando. Entendi. Eu imagino também que em algum caso você deva dizer, não, isso aqui você tem que procurar um... Sim, especialistas. Já passei, assim, indicações, indicações. Muito bom. Aí, ótimo. É maravilhoso. Ótimo. Suzy, eu quero te parabenizar, então, pelo trabalho que você tem feito, tá bom? Nessas áreas todas, no jornalismo, também nas redes sociais, e agradecer você ter reservado esse tempinho na sua agenda para ter vindo aqui. Foi um prazer. Muito obrigada. Eu gostei muito, viu? Eu também gostei muito. Muito dessa conversa. Eu gosto muito dessa conversa. Eu não sou jornalista, todo mundo sabe, sou da psicologia. Mas eu me interesso muito por... Mas é um comunicador. Exato. Eu ia dizer isso. Eu me interesso muito por comunicação. Né? E estudei um pouquinho, no doutorado, eu estudei um pouquinho sobre relação entre mídia e sociedade. Que joia. O impacto que, claro, falando de outra coisa, né? Falando da questão da mineração aqui em Maceió. Sim. Então, isso fez com que eu aprofundasse um pouquinho em termos acadêmicos essa relação entre qual é o impacto, qual é o lugar que a mídia tem numa sociedade como a nossa, que é desigual. Né? É verdade. Então, gostei muito dessa conversa. Eu digo a todo mundo, tem muita gente que não gosta de se ver gravado. Certo. Mas eu gosto. Eu assisto tudo de novo. Muito bem. Às vezes, mais de uma vez. É isso. E essa conversa com você é uma das que eu vou assistir. Que bom, que bom. Com muito gosto. Fico feliz. Muito obrigada, viu? Maravilha. Gente, então, que conversa fantástica, viu? Gostei muito, muito, muito mesmo. E eu tenho certeza que vocês que chegaram até aqui devem ter gostado também. Eu sempre indico a todos, vou fazer a mesma coisa com essa conversa. Faça assim, especialmente você que está no YouTube, pega o link dessa conversa, bota lá no grupo da família, bota no grupo da faculdade. Eu acho que para o estudante, quem está estudando jornalismo, quem está estudando psicologia, eu acho que esse papo vai contribuir bastante, tá? Antes de terminar, não esquece do QR Code aqui no alto da tela. Esse QR Code é um portal que vai te transportar para a plataforma Ser Psicólogo. Vai lá, assiste as aulas, faz o curso, vocês vão me encontrar lá, tem um monte de cursos meu lá e de outros professores e professoras, e com toda certeza vocês vão acabar se tornando assinantes da plataforma, tá bom?
Então é isso. Se cuidem, todas e todos vocês. Muito obrigado por quem chegou até aqui. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio.